Atos capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam por toda a Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis da circuncisão contenderam contra ele, dizendo: Tu te associaste com varões com prepúcio e comeste com eles. Pedro então começou a expor os acontecimentos por ordem, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope e em êxtase tive uma visão. Descia um recipiente como um grande lençol, pendente do céu pelas quatro pontas, e aproximou-se de mim. E fitando nele os meus olhos, contemplei e vi animais terrestres, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. E ouvi também uma voz que me dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas eu respondi e disse: De maneira nenhuma, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum e imunda. Mas a voz respondeu-me do céu pela segunda vez: Aquilo que Deus purificou, não o chame tu de comum. E isto sucedeu por 3 vezes, e imediatamente tudo foi recolhido ao céu. E eis que, naquele mesmo instante, 3 homens pararam em frente à casa onde estávamos, os quais me foram enviados de Cesareia. E o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem duvidar de nada. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele jovem. E ele nos contou como vira um anjo em sua casa, que estava em pé, e lhe dissera: Envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás tu salvo e toda a tua casa. E ao começar a falar, foi derramado sobre eles o Espírito Santo, assim como foi derramado sobre nós no princípio. E lembrei-me da palavra do Senhor e de como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, se semelhantemente Deus lhes concedeu o mesmo dom que também nos deu a nós, depois de crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para resistir a Deus? Ao ouvirem estas coisas, calaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, atravessaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra, mas somente entre os judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando as boas novas do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e grande número, crendo, converteu-se ao Senhor. E a notícia destas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Ele, havendo chegado ali, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortava todos a perseverarem no propósito do Senhor com firmeza de coração, porque era um bom homem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente agregou-se ao Senhor. E partiram para Tarso, em busca de Saulo, e quando o encontrou, o conduziu a Antioquia. E aconteceu que, por espaço de 1 ano inteiro, se reuniram com a igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo habitado, o que ocorreu nos dias de Cláudio. E os discípulos determinavam enviar, cada um conforme as suas posses, auxílio aos irmãos que habitavam na Judéia. O que efetivamente fizeram, enviando aos presbíteros por mãos de Barnabé e de Saulo.